Bom dia, pessoal. Então, começando aqui a apresentação, vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre DevOps Mobile versus DevOps Web. Antes de começar a palestra, eu gostaria de saber se alguém aqui trabalha com desenvolvimento mobile. Alguém? Bastante gente. E alguém já aplicou DevOps para o mundo mobile alguma vez? 2 pessoas. Bacana. Então, só falando um pouquinho rapidinho da agenda, né? Eu vou falar um pouquinho quem eu sou, explicar um pouquinho do meu background, né? Falar um pouquinho sobre mim. Vou passar rapidinho o que seria DevOps, porque eu gosto sempre de enfatizar isso, porque às vezes uma pessoa vem para uma conferência meio perdida, às vezes pode acontecer, né? Então acho interessante também que essa pessoa saiba um pouquinho qual que seria a definição. Depois vou estar falando um pouquinho sobre mais focado nos processos de desenvolvimento, teste, deployment, monitoring, para realmente fazer a relação e verificar a diferença que a gente tem nesses dois mundos. Em seguida, mostrar uma macrovisão, como estaria esse fluxo do DevOps Mobile. Também eu quero fazer um destaque na questão do Continuous Integration e Continuous Delivery, tanto para o desenvolvimento mobile, desenvolvimento web. Por fim, eu preparei também uma arquitetura para exemplificar em questão de ferramentas, como que a gente pode começar, e para dar uma ideia para vocês, né, desse mundo um pouco diferente. Por fim, algumas dicas na prática que eu senti, de algumas referências que eu usei, e se tiver alguma questão, no final a gente pode ver se sobrar algum tempo, a gente abre para perguntas. Então, basicamente, meu nome é Thiago, eu sou graduado em Análise de Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de São Paulo. Atualmente, eu estou fazendo mestrado na Unicamp, e eu também sou líder técnico de DevOps, num time lá na IBM. Tá? Eu sou apaixonado por desafios, tanto que essa apresentação surgiu de um desafio, né, que basicamente todo mundo que trabalha no mundo DevOps, a gente recebe um desafio diferente todo dia. E isso faz parte também um pouco da minha questão, que às vezes eu trabalho em arquitetura de sistemas, soluções para modernização. Então, o que seria o DevOps, né? Eu gosto muito dessa imagem porque, para mim, ela exemplifica de uma forma bem simples a questão realmente da aplicação de DevOps. Então, no mundo, considerando o contexto antigo, né, a gente teria o time de desenvolvimento e o time de operação separado, né, e dessa forma tendo um problema de comunicação e de unificação. Então, a ideia é que realmente a gente construa uma ponte entre esses dois times e dessa forma a gente acaba conseguindo vários pontos positivos, né? Então, o que a definição fala, né? DevOps basicamente é uma prática que tenta unificar pessoas, processos e ferramentas, né? Não é só ferramenta, é as 3 coisas. E essa definição ela comenta um pouquinho que a gente pode aplicar em relação ao ciclo de desenvolvimento de software nessas 5 práticas, né? Que seria o planejamento, rastreamento, desenvolvimento, parte de build, teste, delivery, monitor e, por fim, operação. Então, basicamente, a ideia é que a gente unifique o time de desenvolvimento, o time de qualidade, o time de operação, o time de segurança, para que todos trabalhem em conjuntos e para que não fique separado. Tá? Agora, abordando realmente um pouquinho sobre as diferenças. Tá? Aqui eu trago algumas comparações que foram levantadas e que foram sentidas, né, durante a aplicação dessa POC, que eu desenvolvi lá na IBM. Então, basicamente, aqui fala na questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento é uma das etapas que a gente tem menos diferença entre os dois. Quando você pensa num desenvolvimento web, basicamente você cria a sua aplicação e disponibiliza no servidor. Aí você instala todas as dependências, tudo que é necessário naquela aplicação. E, teoricamente, ela vai funcionar muito bem. E aí a gente não tem nada assim muito diferente, né? Mas aí quando a gente pensa no mundo mobile, a gente já precisa pensar nas SDKs, que realmente a gente precisa, e tem várias SDKs diferentes para cada dispositivo, que basicamente é um kit que vai ajudar o desenvolvedor a ter várias funcionalidades durante o desenvolvimento, tanto na questão de monitoramento, desenvolvimento, tracking de issues e várias outras opções, né? E outro ponto importante que é levantado na fase de desenvolvimento é a questão do feedback. O feedback ele pode ser coletado de 2 maneiras, na sua própria aplicação, ou ela pode ser coletada na loja de aplicativos, né? Aqui eu já achei melhor colocar de início, porque é interessante que na fase de desenvolvimento você já pense nisso e, se possível, desenvolva uma funcionalidade de feedback na sua própria aplicação, que isso vai evitar que no futuro esses feedbacks eles sejam enviados diretamente na loja. Tá? Agora falando um pouquinho sobre a fase de teste. Essa aqui é uma das que a gente tem realmente a principal diferença que
a gente tem muitas dificuldades que a gente tem que acabar batalhando para corrigir. Tá? Na aplicação web, basicamente, a gente tem uma série de navegadores que a gente precisa testar e a gente vai ter alguns sistemas operacionais diferentes. Mas eles são limitados, assim, eu posso listar talvez 10 ou 15, não é um número muito grande. Tá? E os testes manuais, desenvolvimento web, ele é solicitado geralmente quando você tem uma aplicação de alta complexidade, né, e você precisa garantir além do teste automatizado. Senão, o teste automatizado ele vai realmente ser suficiente nesse caso. E quando a gente fala do desenvolvimento mobile, a gente tem várias outras questões diferentes. Se a gente for parar para pensar aqui, os celulares que vocês têm aqui, a gente vai ter vários fabricantes diferentes, com vários hardwares completamente também diferentes e sistemas operacionais. Né, seja Android, seja iOS, e a gente vê, né, que essas versões elas aparecem às vezes até cada semana, e isso acaba, né, trazendo um leque muito grande de dispositivos diferentes que a gente tem que testar para validar se a nossa aplicação ela vai funcionar em todos os dispositivos. E por que isso é importante? Né? Quando a gente fala de desenvolvimento mobile, a gente quer garantir que nossa aplicação ela funcione no maior número de usuários possíveis. Né? Não é interessante que o meu aplicativo só funcione numa versão específica do Android, porque eu vou atingir só um número restrito de usuários. Tá? Outra questão que é importante é quando a gente tem um sistema que realmente eu preciso garantir a qualidade para que ele vá para o usuário final, os emuladores eles não são 100% confiáveis muitas vezes. Né? Como o nome já diz, ele tenta emular. Né? E é diferente do que eu testar no dispositivo real, que tem um hardware físico, que tem todas aquelas características reais de um dispositivo. Então, às vezes, um teste manual, um teste realmente no dispositivo real, ele vai ser necessário e ele vai ser muito importante. Esse slide aqui ele tenta comentar um pouquinho ainda mais sobre a questão de cobertura de testes. Né? Então, esse gráfico aqui ele exemplifica, basicamente, quantos dispositivos reais eu preciso estar testando para garantir que a minha aplicação ela tenha uma porcentagem de cobertura em relação a todos os dispositivos que a gente tem pelo mundo. Tá? Então, se a gente perceber, se eu utilizar 10 dispositivos diferentes, eu já estou com uma cobertura de 50%. Isso é bastante bacana, né? Porque, assim, se eu quiser uma cobertura pequena, não é tão difícil de eu alcançar. Mas pensando numa aplicação, né, por exemplo, Netflix, que eu tenho que garantir que meu aplicativo realmente esteja funcionando, a nova versão ela seja realmente confiável. Né? Porque a gente tem milhares de usuários pelo mundo. Provavelmente uma cobertura de 50% não vai ser interessante. Eu preciso, talvez, de uma cobertura de 95%. Então, são 359 dispositivos diferentes. Isso, se a gente for pensar em questão de custo, seja funcionários, seja dispositivo, é um custo muito elevado. Tá? Mas depois eu vou comentar uma forma da gente resolver esse problema. Comentando um pouquinho sobre o deployment. Quando a gente realiza o deployment de uma aplicação web, basicamente a gente pega a nossa aplicação e move para um ambiente de produção, um servidor, né, que pode ser um ambiente de produção, ou um ambiente pré-produção, e eu vou instalar também as dependências, não tem nenhum segredo, né, para quem já está acostumado. Já em relação ao desenvolvimento mobile, a gente não faz o deploy dessa aplicação no servidor, a gente faz o deploy numa loja de aplicativos. Né? Então, a nossa aplicação ela vai ser disponibilizada nessa loja, e por meio dessa loja, aí sim o usuário ele vai poder fazer o download ou não da aplicação. Só comentando um pouco também sobre alguns desafios que a gente tem no deploy, né, quando a gente pensa numa loja de aplicativos. Quando a gente entra numa loja, seja da Google, seja da Apple, a gente vai perceber que tem várias informações sobre o aplicativo, como screenshots, descrição, informações sobre aquela nova versão. Né? E essas informações elas têm que ser populadas para cada versão diferente que a sua aplicação está sendo disponibilizada. Não vai ser só para uma versão X. E, além disso, outro fator importante seria o feedback. Né? Então, na loja de aplicativo, reforçando, o usuário ele consegue imputar todo o feedback. Então, se a sua aplicação tiver muitos erros, tiver muitos bugs, o seu deploy não estiver sendo realizado corretamente, a sua aplicação provavelmente vai ter um problema muito grande na questão de ser popular e também, né, os usuários vão ficar com medo, às vezes, de baixar o seu aplicativo se tiver uma nota muito ruim. Monitoramento. Monitoramento também é um pouco complicado para o desenvolvimento mobile. Na questão do web, basicamente, a gente pode
monitorar os logs que aquela aplicação está gerando, a gente pode instalar targets que vão monitorar desde o servidor, a parte de infra também da aplicação, em questão do cliente. Então, o monitoramento ele não é tão complexo. Existem várias ferramentas hoje e elas funcionam muito bem e não existe tanta complexidade. Mas, em relação ao desenvolvimento mobile, isso acaba sendo um pouco difícil, né, porque não é muito interessante que a gente fique mandando muitas métricas, né, seja para um lugar centralizado, porque imagina, né, aqui todo mundo mandando métricas de monitoramento para um lugar só, e seria até difícil de tratar, porque a gente tem vários dispositivos diferentes. Novamente, seria um grande problema. Então, o monitoramento, muitas vezes, ele não existe. Tá? Ele é feito num step antes, né, na fase de desenvolvimento, que a gente realmente monitora na fase de teste, mas o depois ele é mais na questão de feedback, né? Recebi algum bug, eu recebo essa informação, ou acompanhamento do back-end da aplicação, não front-end. Aqui, só para ficar um pouco claro, como que funcionaria uma macrovisão do fluxo, né? Então, basicamente, no desenvolvimento mobile, eu teria a questão do... Eu tenho o meu repositório de código normal, isso não muda nada. O processo de build também ele vai ser realizado automatizado, sem nenhum problema. O teste que eu comentei com vocês, né, a gente então teria o teste tanto automatizado e tanto emulador e também no dispositivo real. O deploy, uma loja de aplicativos, e o feedback, né? E essa seria realmente a nossa esteira, que basicamente ficaria, né, nesse looping infinito. Então, reforçando mais um pouquinho sobre a questão de teste novamente, e dando um modo que é realmente utilizado pelo mercado hoje para resolver o problema dos testes em dispositivos reais, basicamente aqui à esquerda a gente tem com foco no Continuous Integrations e Continuous Delivery do desenvolvimento web. Então, um desenvolvedor ele termina uma feature, ele faz o check-in dessa feature no repositório, e no modo tradicional ele faz o servidor de Continuous Integration, ele faz o build e, em seguida, ele faz os testes automatizados. Por fim, ele pode realizar alguns testes em diferentes browsers para garantir, né, que a minha aplicação está funcionando corretamente e, por fim, o deploy em produção. E quando a gente fala no desenvolvimento mobile, uma forma da gente resolver essa questão de teste seria a seguinte, né? Existem hoje clouds de devices reais, que seria basicamente um lugar que tem mais de 400, até mais dispositivos reais, e está disponível na nuvem. Então a pessoa paga por esse serviço, você envia o seu teste lá, e esse teste é executado nessa cloud e depois ele retorna com os logs, as informações que você precisa. Então você não precisa comprar 400 devices diferentes. Você tem essa possibilidade de estar usando o serviço de cloud na web. Então, eu faço o upload do meu teste automatizado numa cloud, tenho um aceite de teste realizado nos dispositivos reais e, por fim, eu faço o deploy em produção, que seria a minha loja de aplicativos. Essa arquitetura que eu preparei para vocês, eu acho que vai ficar um pouco, assim, bem mais fácil de entender como funcionaria todo esse processo em questão de ferramenta, né? Que aí também facilita um pouco a gente visualizar o processo. Então, primeiramente, a gente teria o orquestrador lá, que seria o Jenkins, o famoso Jenkins, né? Na parte de notificação, Slack, para realizar toda a notificação de todas as etapas da minha pipeline. Na etapa de plane, eu teria o Jira e o Confluence, basicamente a parte de requisito, documentação e tudo mais. Na parte de repositório, eu acabei colocando o GitLab, que é um dos repositórios mais conhecidos também. Para análise de código, usei o SonarQube. Basicamente, o SonarQube, já vou avisando vocês, ele vai ter um probleminha quando você trabalhar com iOS. Todo mundo pensa, nossa, SonarQube é open source e tudo mais. Porém, para algumas linguagens específicas, ele precisa que você pague um plugin para colocar nessa aplicação. Então, é um custo adicional. Para a parte de build, basicamente, usei os frameworks nativos. Swift, só diferente para o Android, que eu utilizei o Gradle. Para a gente realizar os testes automatizados, existe uma ferramenta que chama Appium. Ele é muito parecido com o Selenium, basicamente é a mesma coisa, só que para o mundo mobile. Então você pode escrever seu teste, seja em Python, Java, tem várias linguagens, e você utiliza WebDrivers que vão emular a sua aplicação e você consegue fazer os testes automatizados por meio dessa aplicação. Depois que passou pelos meus testes, aí sim eu envio esse mesmo teste, né, para uma cloud de dispositivos reais. Aqui eu citei a Amazon Devices Farm, mas pode ser outra. Existem, acho que, mais de
10 opções no mercado, tá? E aí você também faz esses testes, você define o range de quantos dispositivos reais você quer testar, e você faz esse teste. E, por fim, antes, né, de ir para a loja de aplicativos, existe um beta deployment. Eu inseri o Test Fairy. O que seria o Test Fairy? É uma loja de aplicativos de mentirinha, basicamente, que seria para os testers e os desenvolvedores eles terem acesso antes que vá para a loja de aplicativo final. Isso é muito bacana, porque eu posso garantir, fazer um smoke test, garantir que realmente minha aplicação está pronta para um deploy. Porque, como eu disse, teste para mobile é muito importante. A gente tem que tomar cuidado porque ele vai ser avaliado e isso pode causar um grande problema. Então, eu garanto, faço um smoke test, por isso que eu até coloquei um último step de aceite manual. Poderia ser tudo automatizado, poderia, mas realmente para garantir a qualidade. E, por fim, eu coloquei ali o Fastlane, que ele vai automatizar o processo de deploy da minha aplicação em todas as lojas de aplicativos, seja Google, Apple Store. E aí ele tem várias funcionalidades, você escreve tudo via código, você consegue tirar os screenshots automaticamente, você já define os arquivos de configuração que vão ser importados para a loja de aplicativos. Dessa forma você consegue automatizar esse processo que ele poderia ser complicado, tá? Ou manual. Aqui são algumas dicas na prática que eu gostaria de trazer, que eu senti durante a realização dessa POC. Aquela arquitetura ela não é real, tá? Eu tive que modificar um pouco, porque os dados eles são confidenciais, mas é uma arquitetura que estaria funcional, provavelmente. A primeira dica não se apavore, né? Porque quando eu comecei a estudar esse assunto, eu não achava nada na internet. As referências que eu usei, nossa, eram muito poucas, e é um assunto muito novo ainda, tanto que acho que 2 pessoas só levantaram a mão que já aplicaram isso. Então, realmente, em termos de material, você vai ter que bater um pouco a cabeça e vai ter que testar e descobrir sozinho, tá? Uma arquitetura DevOps Mobile ela não será a mesma que uma arquitetura DevOps Web, tá? Isso é fato. Não adianta você querer usar todas as ferramentas que você usa numa esteira DevOps para web e aplicar para uma mobile. Você vai ter diferenças, são estruturas diferentes de código, dependências diferentes, então e até mesmo a questão do teste, então vai ter diferenças, tá? A utilização de uma cloud de devices reais, ela é bastante importante. Eu acho que ela deve ser considerada para que você economize o custo, né? E você não precise comprar um monte de celulares aí para sair testando. Algumas etapas de aceite de teste manuais, provavelmente elas vão ser necessárias e elas são importantes, novamente, para garantir a qualidade. Eu sei que para a gente é muito difícil, né? Que a gente quer automatizar todo o processo, mas às vezes um aceite manual ele vai ser necessário. Como eu utilizei o Swift, que é nativo do desenvolvimento para iOS, a gente tem vários problemas para o iOS, tá? Eu já vou avisando. Um deles é a questão que você tem que fazer o processo de build numa máquina com macOS. Então, uma das soluções que eu encontrei é você utilizar um Mac Mini, né? Que seria um computador mesmo, e aí você instala um nó slave do Jenkins nesse Mac Mini, e dessa forma você consegue fazer seu processo de build tranquilamente, até executar seus testes. Então, reforçando, testes para mobile eles são essenciais, eles são importantes. E aqui eu coloquei, né, esteja preparado para não se decepcionar a tentar aplicar o monitoramento para DevOps Mobile, porque ele é um pouco diferente e é um pouco mais difícil em relação, né, à quantidade de usuários. Só adicionando, aqui são a principal referência que eu usei para essa apresentação e também para me preparar para estudar e para entender um pouco essa diferença de paradigmas é esse livro aqui, Mobile DevOps. É um dos poucos que existem no mercado, tá? E ele vai falar, ele é bem bacana que ele fala bastante a diferença, né, desses paradigmas, e ele também dá algumas ideias de ferramentas e de aplicação delas. Nessas 2 outras imagens é uma consultoria, tá, focada só para iOS DevOps. Eles cobram pelos materiais, infelizmente, então pode ser um pouco restrito, mas eles são bem conhecidos no mercado na aplicação de DevOps para iOS. Então, eu acho que com essas 2 referências dá para começar a entender bem sobre o assunto, tá? Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho dessa experiência, realmente abrir um pouco a mente para vocês, né, que a gente pode aplicar DevOps para
vários tipos de aplicações diferentes, não só para o sistema web que a gente está acostumado, a gente pode aplicar para o mainframe, pode aplicar para mobile, enfim, tem uma infinidade de aplicações e para cada uma a gente vai ter dificuldades diferentes, né? E aí é o bacana da gente ter esse desafio e tentar encontrar uma forma de automatizar todo esse processo do ciclo de desenvolvimento de software. Então, eu acho que eu consegui ter uns minutinhos, talvez a gente pode abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Legal, parabéns. Você falou para a gente sobre os device farms, acho que é o termo que você utilizou. Essa solução ela pode ser utilizada também para o problema final de compilar, fazer o build final do iOS? É uma solução aí que você pensou que é utilizada? Você fala o deploy final? Não, o deploy final, isso. Em vez de você rodar no Mini, você usar um cloud, alguém que tem um Mac e faz isso para você. Entendi. Eu acredito que possa ser feito, mas nesse caso aqui não foi o caso. Tá? Eu não acabei utilizando. Tanto que essa farm de devices aqui, eu nem utilizei essa, eu usei uma da própria IBM. Tá? Essa aqui eu coloquei porque é uma das mais famosas do mercado, só de referência. Acho que um dos maiores desafios quando a gente trabalha com deployment em dispositivos mobile é a gente conseguir fazer hotfixes. Então, imagina que você, na sua monitoração, você identificou que 60% dos seus clientes que estão usando o seu aplicativo encontraram um bug e você precisa fazer um hotfix, isso tem que ser rápido, e pedir para eles atualizarem também a aplicação. Como que funcionaria esse approach? Geralmente, o approach que o pessoal segue é a questão do rollback, você realizar um rollback automatizado, então realmente voltar para uma versão confiável, porque você vai ter todo o histórico da sua aplicação, então você volta para a versão que está funcionando corretamente. Tá? Geralmente o pessoal usa esse approach para resolver quando o problema é rápido. Então você volta para a versão confiável anterior e aí você aplica ela na loja de aplicativos. Mais alguma pergunta? Obrigado, pessoal, pelo tempo. Se tiverem outras dúvidas, depois eu vou estar aí na conferência, a gente pode bater um papo. Obrigado, viu?